Olá, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nesses estudos de hoje, que nos revista de paz, de harmonia e, sobretudo, a espiritualidade que dá sustentação a essa sala de estudos, em nome dos seus padrinhos, Chico Xavier e Maria Santíssima, nos intua, nos inspire e sempre aquilo que pedimos, nos direcione ao propósito de bem servir. Hoje estudaremos relativamente à obra Póstumas, editada 21 anos depois da morte ou da passagem de Kardec, do seu desencarne. É uma obra inédita porquanto foi através de anotações de Amélie Gabriele, esposa de Kardec, aos seus amigos, pôde-se editar com as anotações do próprio Kardec. Porque ele é muito organizado, ele anotava, guardava e muitas vezes, antes mesmo de ser colocado nas suas obras dita básica, foi objeto laboratoriais da Revista Parisiense de Estudos Espíritas. A Revista Espírita, né? Que teve 14 anos de edição. Muita luz, muita paz. Tudo, mas tudo de bom. Então hoje falaremos sobre bicorporeidade e dos médios. Porque a própria Obras Póstumas, como dissemos, editada 21 anos após a morte de Kardec, ela foi anotações, e essas anotações, além de ser escrita, ou melhor, além de ser editada na Revista Espírita, foi a posteriori, também editada nas suas outras obras, as obras básicas. Bicorporeidade. Bicorporeidade é, na verdade, a rigor, dois corpos. Um, o corpo real, e o outro, o espírito. Então, há uma emancipação perispirídica do perispírito. Então, o espírito sente-se emancipado e, fora do corpo, há uma tangenciação. A aparição de pessoas vivas, ou bicorporeidade, é a faculdade que a alma possui de emancipar-se e desprender-se do corpo durante a vida. A bicorporeidade é a faculdade da alma que tem de, desprendendo-se do corpo, materializar, aparecer em outro lugar ao mesmo tempo. Então, na verdade, há dois corpos, sim. Há um corpo efetivo de carne, osso e de forma material propriamente dita, e o outro que aparenta também sê-lo, tendo consistência, materialidade, cheiro, há toques. Então, mas, e na realidade, só o primeiro que é a matéria e o outro é o espírito materializado. Pode, às vezes, confundir. Na história, temos caso de Santo Antônio mesmo, que em desdobramento na Itália, pôde salvar o seu pai de uma acusação infundada, de uma acusação inverídica. E posteriormente, isso foi caracterizado como um dos milagres. Pois, como sabemos, para santificá-lo, a própria Igreja Católica, depois de denominar determinada pessoa beata, necessita-se, faz parte do processo, a existência oficialmente autorizada, vista e relatada de 2 milagres, devidamente comprovado pelo clero. Então esse é um dos milagres do Santo Antônio. Ele, através da bicorporeidade, pôde, estando em outro lugar, materializar e defender o seu pai de uma acusação infundada. Defender o seu pai de uma acusação infundada. Falaremos, pois, dos médios agora. E o que é médio? Médio é toda aquela pessoa que sofre, vamos dizer assim, influenciação dos espíritos. Ora,
Então todas as pessoas podem ou são médios? A questão 459 do Livro dos Espíritos diz, após Kardec perguntar aos imortais se os espíritos nos influenciam, e ter como resposta do mentor que lhe assistia, que mais do que imaginamos, de ordinário, somos nós que lhes dirigimos. Ora, se nos influencia, e mais do que a gente imagina, então devemos concluir que todos somos médios. Na verdadeira percepção da palavra, somos sim. Porquanto nós temos o nosso anjo protetor, o espírito protetor, e constantemente esses espíritos amigos estão influenciando, nos inspirando, e muitas vezes ações que tomamos no dia a dia são em razão dessas inspirações, em razão dessas intuições. Contudo, e no meio prático espírita, denomina-se médio aquele que sofre essa influenciação de forma contundente e pertinaz. Mas raros são as pessoas que não têm algum rudimentos da mediunidade. Ora, o que são rudimentos? Eu estou aqui agora, e isso acontece comigo, com você, com nós. Muitas vezes, por exemplo, o telefone toca. Você fala, fulano de tal, é o compadre Amâncio, é a comadre X, é minha amiga tal, e você vai atender, é realmente aquela pessoa. Você pensa numa determinada situação que alguém vai chegar em sua casa amanhã, ou aquilo ocorre. Há muitas vezes um sonho com uma visão extraordinária de uma ocorrência e efetivamente ocorre. Ora, Décio, é uma manifestação espiritual. Isso não caracteriza a mediunidade? Segundo Kardec, não. Isso é rudimentos de mediunidade. Porquanto a mediunidade propriamente dita tem que haver uma contundência de forma pertinaz. Ou seja, médio é médio 24 horas. Dentro da mediunidade propriamente dita, há infinitas variedades. Existe médio que veem, que ouvem, que sentem, que falam. Há médio que escreve, há médio que toca, há médio que poeta, que musica, etc. Há médios facultativos, há médios mecânicos que não sabem o que escreve, o que fala. Há médios conscientes e, pela mesma forma, há médios semiconscientes. Ou seja, parte da sua comunicação, da sua escrita ou do seu ato físico ou inteligente, porquanto a mediunidade pode ser física ou de forma inteligente. Física relativamente à movimentação de algum objeto, algum som na parede, alguma ocorrência de transporte de um material, e na parte de inteligência, psicografia e várias outras. Vamos aqui agora falar alguns tipos de mediunidade para melhor ficar caracterizado o que é médio propriamente dito. Então, os médios de efeito físicos são aqueles que têm a capacidade, junto ou através de fluido espiritual e o seu próprio fluido anímico, o fluido animal, em consórcio, movimentar-se determinada matéria. Isso é denominado médio de efeito físico. Esses casos em específicos pode ser de forma espontânea ou alguma ação provocada, através da mediunidade propriamente dita, induzida por sonambulismo, por exemplo. Médios sensitivos ou impressivos são aqueles que sentem a presença do espírito e muitas vezes, além de sentir, ele demonstra, sente o cheiro, sentem suas presenças e percebe, através desse sentimento, se trata de um espírito de sombra, de um espírito sofredor ou de um espírito, assim, vamos dizer, de luz ou de uma evolução maior do que o seu próprio espírito. Por exemplo, há casos em que esse espírito suicidou
em vida transatas, mas ainda está sofrendo, ainda está vinculado ou jungido no seu mundo de outrora, ao mundo da carne, ao mundo material, sentem ou sente as agruras do efeito daquela morte relativamente ao suicídio, ou por uma corda, ou ter pulado num precipício, ou seja, aquele ato final que o levou a exterminar a sua morte física aqui, ele ainda sente aquelas dores. E o médium, naturalmente, ao deparar com esse espírito, ou sendo, vamos dizer assim, o seu porta-voz, ele sente aquele desconforto natural que o espírito ainda está sentindo. Ele sente esse desconforto. Médio audiente, eles ouvem os espíritos, ouvem muitas vezes uma voz muito baixa, bem no interior, ou em outras vezes podem naturalmente ouvir de forma perfeita e bastante audiente, como estamos ouvindo aqui agora. Você está me ouvindo a falar. Pode naturalmente isso ocorrer dentro dessas duas vertentes. Médio-falantes ou psicofônicos são aqueles que falam ou transmitem a comunicação daquele espírito. Pode ser pela mesma forma consciente ou inconsciente. O médium pode, o espírito pode falar-se através do médium, usando o seu aparelho, o seu corpo, os seus órgãos de uma certa forma. O médium pode ter consciência e ter ciência do que se fala, ou pode ser uma forma mecânica. Ele tão somente toma ciência, posteriormente alguma pessoa ao mesmo orientar ou falar o que ele, no decorrer daquela sessão mediúnica, no decorrer daquele processo ao qual o mesmo foi objeto, daquela manifestação, assim o informar. Médios videntes. Esses médios são aqueles que veem os espíritos. Aliás, e na verdade, não se vê o espírito como muitos pensam, vê o perispírito, porque muito embora o espírito caracterizar alguma coisa, mas ele não é uma matéria propriamente dita. Para inteligenciar a matéria, no caso o espírito inteligenciar este corpo, é necessário o perispírito, é aquilo que o circunscreve. Kardec, de uma forma magnânima, ele explicou, através de uma metáfora, que até uma fruta, abacate, né? A semente sendo o espírito, a polpa comestível, o perispírito, a casca, que é bem fininha, que nada vale, é o corpo. Então, na verdade, precisa daquela massa comestível, que é o perispírito, para o espírito fazer inteligenciar a matéria, que é o corpo. Médio sonambúlico. E o que é o médio sonambúlico? O médio sonambúlico é aquele tipo de mediunidade, podendo ser provocada ou espontânea, que o indivíduo tem e pode, o seu espírito, através da emancipação provocada ou de forma natural, como dissemos, desdobrar, falar, ver, ouvir e entabular conversações com outros espíritos. Ou seja, esse médium sonambúlico, ele é, na verdade, um manifestante da ação comunicativa do espírito que assim o quer. E veja bem, meus irmãos, para que o espírito comunica, não é simplesmente eu, na questão de médium, vou ali, olha, agora eu quero comunicar com o espírito Y ou X. Em primeiro lugar, o espírito tem que querer. E esse querer é muito difícil, porquanto, quando se processa o desencarne propriamente dito, que é diferente da morte, o desencarne é o libertar-se da matéria. A morte é a cessação dos órgãos físicos, dilatação da pupila, etc. Quando o espírito desencarna, ele, tomando ciência devida do ocorrido, ele quer mais a distância da matéria. Então, em primeiro lugar, precisa do querer manifestar. Em segundo lugar,
precisa da autorização divina, porquanto ele pode estar num momento ainda não apropriado. Veja bem que André Luiz demorou-se muito tempo a comunicar, e já é um espírito bastante evoluído, diríamos, né? E ao comunicar, ao ter a autorização para ver os seus familiares, chegou lá, os seus filhos estavam todos grandes, sua esposa já casada com o segundo ou terceiro, com o segundo, né? E assim sucessivamente. E terceiro, tem que haver um meio campo favorável. Eu tenho sintonia com esse espírito? Há uma sincronização de perispírito? Porque não havendo essas três coisas, em primeiro lugar, o interesse do espírito comunicante, o segundo, a autorização divina dada à sua condição perispirídica para tal, e em terceiro, o campo propício, ou seja, o meio de sintonização. Determinado espírito está conosco sintonizados, assim há, entre várias outras, a condição necessária para que eu estabeleça essa comunicação. Médio de pressentimento. São médios que, ocasionalmente e conforme a própria autorização da providência divina, pressentem, sentem determinada ocorrência. Isso normalmente ocorre diante desses escândalos, diante desses tsunamis, diante de um enchente, etc. Uma comoção há. Mas, por outro lado, diante de uma logicidade dos fatos, diante de determinada lógica, eu concluo uma vericidade, isso não significa dizer que houve uma presciência, eu pressenti. O que muito ocorre nessas vidências, e inclusive em médio dito prescientes, não são. Eles estão deduzindo fatológicos, fatos que vão acontecer dada a situação que se nos apresenta. Médio intuitivo. O médio inspirativo, o espírito está aqui, inspira-me nesse exato momento. Deste, fala isso, isso, isso. Já a intuição, ela, naquele momento, sim, é uma mediunidade, mas quando eu a executo na prática, já é um animismo. Por quê? Vamos dizer o seguinte: eu durmo, eu sonho e sou intuído. Entabulo interação com determinado espírito e ele diz, desce isso, assim, assim, vai ocorrer para papá. Eu acordo, lembro daquela ocorrência, aí quando eu vou relatar aqui, meus irmãos, meus amigos, vai acontecer isso, isso, quer dizer, o espírito me intuiu. Ivone Pereira do Amaral, eu estava vendo um vídeo da própria, e ela disse que as suas obras não eram a psicografia em si, era mais intuitiva. Ela via o quadro, sentia, né? E num segundo momento ela relatava com suas palavras. Muito embora a inspiração também relata-se, quando ela é semi-mecânica ou consciente, relata com as palavras e a inteligência do próprio médium. Mas no caso em específico dessa grande médium, Ivone Pereira do Amaral, palavras textuais, era mais no campo intuitivo, no intuitivo. Ela recebia o quadro, via perfeitamente, sentia como se aqui estamos, né? E num segundo ou terceiro momento ela materializava aquilo que lhe foi passado. Existem infinitas modalidades mediúnicas, falamos aqui de algumas. Você pode, e muitas vezes tem, algum tipo de mediunidade que aqui não foi relatada, mas ela é infinita, elas são infinitas. O importante é que você sentiu a presença ou a influência de um espírito no campo psicofônico, que é a voz, ou no campo psicográfico, que é a manifestação
ou pictografia, que é pintura, e assim, N modalidade de caracteres mediúnicos, implemente-os, estude, coloca-os em prática. Naturalmente, frequentando uma instituição, ou mesmo se não houver uma frequência, mas estude, sobretudo o Livro dos Médiuns, que é o Manual dos Evocadores, porque ali tem efetivamente tudo que podemos compreender. Evidentemente que há obras suplementares extraordinárias, mas pouco ou nada falou em termos de novidade mais do que tem o próprio Livro dos Médiuns. Muita luz, muita paz, e que Deus mantenha em nosso coração. E como sempre falamos, pedimos, rogamos, suplicamos, nos direcione ao propósito de bem servir. Muita paz, muito amor.